Vivemos em um mundo onde cada segundo parece precioso, onde o tempo nunca parece ser o suficiente. Mas e se o tempo que realmente importa não for o nosso, mas o tempo de Deus? Vamos explorar juntos o significado e a esperança que existe no tempo divino, no tempo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Hoje refletiremos sobre o conceito de o tempo de Deus. Como ele difere do nosso tempo e como confiar nesse tempo de Deus que vai transformar as nossas vidas. Na perspectiva humana, queridos, o tempo ele é linear, ou seja, ele tem um passado, presente e futuro. Mas para Deus, o tempo é eterno e soberano. E eu preciso entender aqui, queridos, que existem dois tipos de tempo. Primeiro, o tempo que nós vivemos, chamado de Cronos. O Cronos é a medição do tempo que vivemos, de horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses e anos. Mas existe um outro tipo de tempo que ele se refere a um ser superior, ou seja, Deus, o Criador de todas as coisas. Para que Deus pudesse criar a humanidade e nos criar, ele precisaria estar fora do Cronos, ou seja, ele teria que ser soberano ao Cronos. E para isso existe um tempo específico para Deus, esse tempo divino, que é chamado de Kairos. E o tempo Kairos é o tempo de Deus. Agora, para ilustrar melhor, amados irmãos, é importante que nós entendamos que a palavra Kairos, ela vem de uma origem grega e ela significa algo como momento certo, momento oportuno. Ou seja, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, de minutos, segundos, horas, dias, meses, anos. Ele é diferente. Ele é o momento oportuno. E para poder explicar um pouco melhor isso, olha o que a Bíblia ela nos diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Eu vou colocar na tela e você vai poder ler junto comigo aí na sua tela. Olha só. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você viu só? Você percebeu como que é? Isso nos mostra que Deus, queridos, ele não está limitado no nosso calendário e muito menos nas nossas expectativas. Deus, ele é soberano ao nosso tempo. E por ele ser soberano ao nosso tempo, ele tem o momento exato e o momento certo para fazer as coisas. Vamos aqui trazer alguns pontos importantes, compartilhar aqui entre nós algumas coisas que aconteceram historicamente na Bíblia e que nos mostra o tempo de Deus. Por exemplo, a história de Abraão e Sara, que esperaram por 25 anos pelo cumprimento da promessa de ter um filho. Abraão, queridos, ele tinha 75 anos de idade quando recebeu a promessa pela primeira vez. E no livro de Gênesis 21, verso 5, ele nos diz que Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu, o filho da promessa, e Sara tinha 90. Portanto, queridos, Abraão e Sara esperaram os 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Agora,
durante esses 25 anos, Abraão e Sara fizeram algo que muitas vezes reflete o que eu e você muitas vezes tentamos fazer nesse período de espera que nós temos que ter. O que Abraão e Sara fizeram? Ou seja, nesses 25 anos, entre o momento que Abraão recebeu a promessa de um filho e o nascimento de Isaac, Abraão e Isaac, queridos, eles tiveram algumas ideias para tentar dar uma suposta ajudinha a Deus para que pudesse facilitar o cumprimento da promessa. Nós também fazemos isso muitas vezes. Nós queremos dar uma ajudinha, dar uma mãozinha para Deus, para que a promessa venha rápido em nossas vidas. Por exemplo, uma dessas ideias era de que Abraão ia pegar o seu servo de maior confiança, que era Eliezer, aonde ele tornaria Eliezer o herdeiro da sua casa. Essa foi uma das ideias que ele teve. Está lá em Gênesis, capítulo 15. Uma outra ideia que Abraão poderia ter, que Abraão teve, junto com Sara, era de que ele poderia ter um filho por meio da escrava de Sara, Agar. E em ambas as ideias para querer colaborar com Deus, Deus rejeitou esses herdeiros de Abraão, indicando que Abraão e Sara, eles teriam o cumprimento dessa promessa, o cumprimento literal, verdadeiro e milagroso dessa promessa. E eu entendo, queridos, que muitas vezes você muitas vezes até quer dar uma ajudinha, uma mãozinha para Deus. Mas Deus, ele faz tudo no tempo dele, no tempo certo, no momento certo. Ok? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ver dois versos importantes em Eclesiastes, capítulo 3, que Abraão e Sara tiveram que aprender com essa espera de 25 anos. E que eu e você temos registrado na Bíblia e que podemos adiantar esse aprendizado. Então vamos ver esses dois aprendizados que Abraão e Sara tiveram que aprender nesses 25 anos e que nós somos privilegiados de aprender lendo a palavra de Deus. O primeiro dele no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? E o outro texto que eu quero trazer aqui é Eclesiastes capítulo 3, verso 1, e nós vamos falar sobre essas lições que eles aprenderam. Olha só, esse texto, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, ele já é mais conhecido. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, queridos? Então, Abraão e Sara, eles tiveram que aprender essa lição de que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece que Deus está tardando. Eles tiveram que aprender isso na espera, 25 anos esperando. E eu e você temos esse privilégio de ler na palavra de Deus sobre que Deus faz tudo em seu devido tempo. E que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso reforça que Deus trabalha em harmonia com o tempo perfeito, queridos. E não com o tempo do ser humano. Deus, ele trabalha na harmonia com o tempo perfeito. E que Abraão e Sara tiveram que aprender que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece estar demorando, está tardando. E eu entendo, queridos, que assim como você, também sou humano,
E eu sei que esperar pode ser difícil, mas é nesse período de espera que Deus trabalha em nós. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, ele nos diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ou seja, a espera não é um tempo perdido, ele é um tempo de preparação. Salmos 37, verso 7, esse eu quero colocar na tela para você, nos instrui no seguinte, olha só. Salmos 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esses textos, queridos, ele nos faz lembrar que descansar em Deus, esperar em Deus, é um ato de confiança. E ele não é um ato de inércia, ficar paralisado. Ele é um ato de ação, de ativação. Daí isso nos faz pensar no seguinte, pensa comigo agora aqui no seguinte. O que você tem esperado e o que essa espera tem moldado em você? Pensa junto comigo. O que você tem esperado tanto muitas vezes? O que tem te causado muitas vezes parar e pensar que parece que Deus está tardando? E o que essa espera tem gerado em você? Você tem esperado em Deus? Você tem renovado as suas forças em Deus diante dessa espera? Eu citei o exemplo de Abraão, mas vamos ver aqui outras histórias, rapidamente nos fazer lembrar aqui de personagens bíblicos que confiaram no tempo de Deus. E como ele transformou desafios em vitórias quando tudo parecia perdido. Veja o exemplo clássico de Jó. Jó era um homem cuja vida era repleta de bênçãos e prosperidade. Um dia, uma série de tragédias assolou a sua vida. Seus filhos foram tirados, sua riqueza desapareceu e sua saúde falhou. E apesar de todas essas provações, Jó, ele esperou em Deus, ele descansou em Deus e permaneceu firme em sua fé, buscando entender o propósito de tudo que estava acontecendo por trás daquelas tribulações. Ou seja, esse tempo de espera de Jó fez ele se preparar para algo maior. E o final nós já sabemos. Jó recebeu tudo em dobro, além da intimidade com Deus. Outro personagem bíblico é José. José do Egito, né? Um sonhador perseverante. José, ele era um dos 12 filhos de Jacó, tinha sonhos especiais, mas não sabia que que esses sonhos o levaria a passar por tantos problemas, aonde os seus próprios irmãos traíram ele e o venderam como escravo. E mesmo longe de casa, queridos, ele continuou a seguir a Deus. Mesmo quando foi injustamente preso, José não perdeu a fé em seus sonhos. José, ele aguardou em Deus, esperou em Deus o tempo oportuno do Senhor. E quando ele interpretou no tempo certo o sonho do faraó, ele foi promovido a governador. E quando a fome chegou à terra do Egito, queridos, sua família veio ao Egito e encontrou José agora governante poderoso. Todos os desafios que José enfrentou, queridos,
fizeram parte do plano de Deus, ou seja, daquele tempo que muitas vezes nós não gostamos de esperar. O terceiro e último exemplo que eu quero trazer aqui é o exemplo de Ana. Ana, aquela mulher querida por Deus, que desejava muito ter um filho, mas ela era estéril. As pessoas zombavam dela, pois seria impossível ela ter um filho. Mas ela não desistiu. Ana orou com fervor e esperou o tempo certo de Deus poder honrar ela. A situação de Ana era tão constrangedora, queridos, que até o sacerdote Eli compreendeu mal ela. Mas a fé de Ana, ela nunca vacilou. Ou seja, esse tempo de espera, a nossa fé não pode vacilar, como a de Ana. A sua esperança e confiança em Deus foram recompensadas. Deus ouviu as preces de Ana, e no tempo oportuno, no kairós de Deus, Deus presenteou ela com um filho. E esse filho se chamou Samuel, além de outros filhos que ela gerou. Então, essas histórias da Bíblia, elas nos ensinam que o tempo de Deus, ele é mais do que perfeito, queridos. Esperar no tempo de Deus, ele é redentor, ele é libertador para as nossas vidas. Amém? O tempo de Deus, ele não deve ser uma espera passiva. Vou deitar na minha rede, vou ficar esperando. Não. Ela tem que ser uma confiança ativa em sua bondade, na bondade de Deus. E aí vem uma pergunta que nós precisamos meditar, e diante dessa pergunta eu quero trazer 3 direções para você. Para você que ouviu essa mensagem até aqui. Como que podemos aprender a alinhar o nosso coração ao tempo de Deus? Visto que é tão difícil, né? Visto que é tão difícil nós esperarmos. Nós sabemos que é perfeito o tempo de Deus. Mas como que nós podemos alinhar o nosso coração ao tempo de Deus? Vamos lá. 3 direcionamentos para você. Primeiro, entregando a nossa ansiedade a Deus. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Lance suas ansiedades diante de Deus. Fale com Deus. Tudo aquilo que está dentro de você, lance na presença de Deus. Segundo direcionamento, lembre-se de que Deus está trabalhando, queridos, mesmo quando nós não estamos percebendo. Parece que Deus não está fazendo nada, né? Deus está trabalhando. Salmo 62, verso 1 e 2 diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Eu preciso ter confiança na palavra de Deus e descansar em Deus. Terceiro e último direcionamento é: Deus sempre faz o melhor para nós. Efésios 3:20 diz: Ele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Poderoso, né? Que nós possamos todos, queridos, aprender a descansar no tempo de Deus, no tempo certo de Deus, confiando de que Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro por esse momento que o Senhor nos ensinou a confiar na sua perfeição, no seu tempo, que é diferente do nosso, mas é o tempo perfeito, o tempo certo, o tempo oportuno. E cada um desses irmãos e irmãs que estão aguardando pelo tempo do Senhor possam descansar
em ti, que eles possam renovar renovar a sua fé, que eles possam ser renovados, ter a sua fé cheia de esperança, certos de que no tempo certo, no momento oportuno do Senhor, o Senhor agirá. E eu coloco esse meu irmão, essa minha irmã, as necessidades deles, o que eles têm esperado no Senhor, diante do Senhor, clamando ao Senhor, que essa palavra venha realmente massagear, direcionar e fortalecer os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.